Abai enfatizava que esta era também um aspecto essencialmente espiritual da vida de Gandhi. Mas, em vez de simplesmente rotular um intocável de Harijan, argumentava Abai, devia haver um programa sistemático para elevar as pessoas das classes inferiores. Este programa, que era ensinado no Bhagavad Gita, podia ser melhor aplicado sob a orientação de um devoto autêntico do Senhor Krishna. Abai voluntariava-se a encetar a obra em nome da organização do memorial. Se a organização, ao tentar comemorar os esforços e realizações de Gandhi, negligenciasse os aspectos transcendentais, essenciais da vida de Gandhi, advertia Abai, sua memória breve estará morta, como tem acontecido com tantos outros políticos. Talvez eles vissem Abai como outro oportunista procurando dinheiro ou como um religioso sectário. Mas Abai via-se a si mesmo como servo humilde de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Vendo certas qualidades de um devoto de Deus no caráter de Mahatma Gandhi, Abai aproveitou-se da oportunidade para apresentar a mensagem de seu mestre espiritual ao mundo. E por fazê-lo, ele prestava tributo a Mahatma Gandhi, o louvando como grande devoto interessado em canto e dança público de Hare Krishna, adoração no templo de Deus, Krishna, e em elevar os desventurados à posição de povo de Deus. É muito importante. O povo de Deus é o povo que obedece Deus, né, Bimala? Agora, ali o povo de Deus não obedecia a Deus. Que povo de Deus que é esse? É o povo que vive na mais completa escuridão da ignorância. Enquanto estava em viagem de negócios em Madurai, no sul da Índia, Abai mostrou alguns de seus escritos a Muthu Swami Chetty, outro vendedor de remédios. O senhor Chetty ficou impressionado e sentiu que poderia persuadir o seu rico amigo Dr. Alagappa, o famoso Birla do Sul, a financiar a impressão. Em abril de 1948, o Sr. Chetty escreveu a Abai dizendo que se prontificava a ajudar Abai, em nome de algo que Deus queria. Ele pediu que Abai Charan lhe enviasse os manuscritos completos do Gita Upanishad, para que ele pudesse apresentá-los ao Dr. Alagappa, em Madras. O Sr. Chetty já havia escrito ao Dr. Alagappa sobre a obra Gita Upanishad de primeira classe, que cobriria 1.200 páginas de tamanho real, e instara-o a publicá-lo para o benefício das pessoas de mentalidade religiosa. Ele também mencionara que Abai vinha tentando publicar o livro desde 1946. Logo, o Dr. Alagappa respondeu ao Sr. Chetty dizendo que estava interessado, e o Sr. Chetty escreveu a Abai: então, estou a caminho de auxiliá-lo, e só Deus terá que me ajudar. Quanto a tratar do negócio da impressão com o Dr. Alagappa, não havia necessidade, já que, uma vez que ele o faça, será por razões de benevolência. Antecipando o sucesso, o Sr. Chetty convidou Abai a vir a Madras para encontrar-se com o Dr. Alagappa. Lá ele tomará providências para o que Deus destinou ao Senhor, que seja feito como sua obrigação religiosa. Vou ler de novo. Lá ele tomará providências para o que Deus destinou ao Senhor, que seja feito como sua obrigação religiosa. Em Madras, Abai seria capaz de revisar e corrigir as provas do manuscrito e supervisionar as várias fases de impressão do livro. Era uma grande oportunidade e Abai não a perderia. Se o livro pudesse ser publicado, seria uma grande vitória em sua missão de satisfazer ao pedido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas então, a pior coisa aconteceu. O manuscrito foi roubado
era a única cópia aquela que Abai mantinha a salvo em casa. Ele interrogou sua família e criados. Ninguém sabia o que acontecera. Abai estava frustrado. Tanto trabalho tinha sido desfeito. Ele sentia que trabalhara durante tantos meses por nada. Embora não pudesse provar nada, suspeitava que seu criado, ou mesmo o seu filho, deviam ter feito aquilo, por motivo de levantar algum dinheiro. Mas o fato permaneceu um enigma. Tá, Bímola. Não vou dar spoiler, né, que fala. Mas nós vamos saber o que aconteceu com esse manuscrito do Gita que sumiu, né? Mas foi matada, aqui é matada a charada. Foi para levantar algum dinheiro. Durante 1949, Abai escreveu artigos em Bengali e submeteu-os a seu irmão espiritual B.P. Keshava Maharaja, que os publicou em seu Gaudiya Patrika. A maneira como Abai encarava os problemas mundiais era a mesma que a de seu mestre espiritual. Mesmo em seu primeiro encontro em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati opusera-se aos argumentos nacionalistas de Abai, enfatizando que a verdadeira crise do mundo não era nem social, nem política, nem nada material, mas era simplesmente a escassez de conhecimento transcendental. Abai simplesmente elaborava este tema. Ele nunca advogava que as preocupações ordinárias do mundo deveriam ser desconsideradas, mas enfatizava que a crise só poderia ser resolvida quando a liderança for consciente de Deus, Krishna. Se a consciência de Deus, Krishna, fosse posta em primeiro plano, outros interesses seriam devidamente satisfeitos. Mas sem consciência de Deus, Krishna, as ditas soluções eram apenas tolices. Está vendo o que os líderes do mundo fazem, meu? Tolices. Criam problemas e mais problemas. E quem paga a conta? Já sabe, né? Não sabe? Olha no espelho. Abai começou o seu primeiro artigo em Bengali citando um editorial da edição de Allahabad do jornal Amrita Bazar de Calcutá. O editor lamentava intensamente que os piores problemas ainda não tinham terminado a despeito da independência nacional. A Semana Nacional começou. As memórias de Jallianwala Bagh e da sujeição política não nos incomodam mais. Mas nosso problema está longe de ter chegado ao fim. Na dispensação da providência, a humanidade não pode ter nenhum descanso. Se uma espécie de problema se vai, outra rapidamente a sucede. A Índia, politicamente livre, está se defrontando com dificuldades não menos sérias do que aquelas que nos incomodavam sob o jugo estrangeiro. Abai aproveitou-se desta reflexão editorial para usá-la como argumento do defeito básico de todos os planos mundanos de melhoramento. Ele indicava que, embora a Índia tivesse sido subjugada por governantes estrangeiros desde a época de Muhammad Ghori, 1050 DC, antes disso a Índia nunca fora subjugada. Naquele tempo a Índia tinha sido uma nação consciente de Deus, Krishna. Foi quando os líderes da Índia abandonaram sua herança transcendental que a Índia caiu. Abandonou Deus, Deus abandonou eles. Simples, né? Ah, você não me quer? Então tá bom. Então fui. Assim, os indianos deviam entender que agora estavam sendo castigados pelas estritas leis da natureza material. O venerável editor de Amrita Bazar Patrika observava, Abai. Tá, vou ler de novo. Deixa eu tomar água, já embananou mesmo. Não, Deus não castiga. É cego, né? É cego.
Até os repórteres falam na televisão sem saber, né? A chuva está castigando o sul, a chuva está castigando não sei aonde. A seca está castigando. E quem faz isso? A natureza. E natureza de quem que é? As estritas leis da natureza de Deus. O venerável editor de Amrita Bazar Patrika observava Babai. Escreve tão tristemente: se um problema se vai, outro rapidamente lhe sucede. Mas isto foi declarado no Bhagavad Gita há muito tempo atrás. Era o mesmo tema que ele havia explorado em seus artigos De Volta ao Supremo, em 1944. E o tema de tantas de suas cartas também. O homem, por sua negligência do Senhor Supremo Krishna, está sendo castigado pela natureza material, que é diretamente controlada pelo Senhor Supremo Krishna. Pode ser que os homens escrevam artigos em jornais, tomem medidas em encontros e conferências e tentem dominar a natureza através de pesquisa científica. Contudo, eles permanecerão incapazes de superar a lei da natureza. Quanto mais tentarem escapar de seus castigos, tanto mais o Senhor Supremo os lançará mais profundamente na ilusão, e eles fracassarão miseravelmente. Abai citava um ditado bengali apropriado. Eu estava tentando fazer uma estátua de Shiva, mas acabei fazendo um macaco. É bem por aí, né? A fim de livrar o mundo da miséria e ocasionar a felicidade, agora nós criamos a bomba atômica. Vendo a destruição onipenetrante que poderia ocorrer em um futuro próximo devido às reações atômicas, pensadores ocidentais ficaram muitíssimos perturbados. Algumas pessoas tentam dar algum consolo dizendo que só usarão esta energia atômica para trazer felicidade ao mundo. Este também é outro enigma da potência ilusória. O problema, explicava Babai, era que o mundo estava carente de devotos conscientes de Deus, Krishna. Líderes, sob a influência da natureza material, jamais poderiam resolver os problemas do mundo. A ilusão o certo, está certo aqui, Bimala, mas o certo é esse aqui, ó. Líderes sob a influência da natureza material jamais poderão resolver os problemas do mundo. Vamos colocar assim, ó. Super atual, né? Super atual, sempre. É conhecimento eterno, é a verdade absoluta. Líderes sob a influência da natureza material jamais podem resolver os problemas do mundo. O que eles fazem? Criam mais problemas. Como o Prabhupada falou, fazem só tolices. A ilusão materialista prevalecia especialmente nos países ocidentais, o que os indianos não deviam tentar imitar. Abai profetizava, contudo, que um dia a consciência de Deus, Krishna, chegaria ao Ocidente. Nos países ocidentais, nunca se falou sobre a relação entre a alma individual atômica e a suprema e completa personalidade de Deus, Krishna, consciente. Nem tampouco foram investigadas suas atividades, nem seu estado de perfeição última. É por este motivo, muito embora eles tenham feito tanto avanço material, que eles estão se contorcendo no veneno ardente do sensualismo. Podemos estar absolutamente certos de que a verdadeira fórmula da paz da Índia chegará um dia a seus ouvidos. Os artigos de Abai começaram a aparecer regularmente no Gaudiya Patrika. Seus irmãos espirituais apreciavam seus escritos. Sua denúncia da mentalidade materialista fazia-os lembrarem-se da mesma denúncia feita por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Nas mãos de Abai, está cheio de gente, né, se iludindo com a esquerda, com a direita, ou com o centro, sei lá o que, ou qualquer outra ilusão política, né? Nossa, acreditar nisso é muita cegueira, né? Muita ignorância. Acreditar que os tolos, que essas pessoas que só criam problemas vão resolver alguma coisa. É muita ilusão, né?
exatamente o que Prabhupada está falando aqui. Exatamente o que o mestre de Prabhupada falou, né? Abai, larga essa história de política aí, se renda a Deus, fale sobre Deus, pregue sobre Deus, viva para Deus. Tudo bem que no caso de Prabhupada era um passatempo. No nosso caso é ilusão mesmo, né? Se iludir com esquerda, direita ou qualquer outra ilusão política. Tá onde eu estava aqui? Seus irmãos espirituais apreciavam seus escritos. Sua denúncia da mentalidade materialista fazia-os lembrarem-se da mesma denúncia feita por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Nas mãos de Abai, o conceito do Bhagavad Gita, do demônio, já não era mera descrição de um inimigo mitológico ou legendário. Os demônios tinham tomado vida nos modernos Hitler, Churchill, ou mesmo um primeiro-ministro indiano. Mas, como indicava Abai, sua denúncia dos falsos líderes não era sua própria denúncia. Ele estava apenas repetindo as palavras de Deus, Krishna. Durante 1950 e 51, ele continuou a escrever cartas, tentando conseguir audiência com várias organizações e líderes. Escreveu ao Comitê Pacifista Mundial, ao presidente da Índia e ao ministro da Educação. Escreveu ao Congresso Indiano para a Liberdade Cultural, que lhe respondeu sugerindo que Abai lhes havia escrito por engano. Escreveu a um funcionário da Conferência de Todas as Religiões em Bombay, advertindo que, por causa de sua abordagem nada prática, se resolveria em sua conferência. A solução prática encontra-se na mensagem transcendental de Shri Krishna, a personalidade de Deus, como é dada por ele no Bhagavad Gita. No dia 14 de setembro de 1951, ele se correspondeu com Daniel Bailey, da American Reporter, uma revista publicada pela Embaixada Americana em Nova Delhi. Abai chamou a atenção para o fato de que a filosofia da compreensão da verdade absoluta, como concebida pelos sábios da Índia, era superior às tentativas de combinar Oriente e Ocidente. O Sr. Bailey respondeu que estava ciente da influência filosófica e religiosa do Oriente no Ocidente e citou o progresso de uma missão de yoga na cidade de Nova York, que, como dizia, ele exercera certa influência sobre os protestantes na América. Mas quando Abai perguntou se um de seus artigos poderia aparecer na American Reporter, o Sr. Bailey respondeu: se tivéssemos que dar espaço considerável na American Reporter, a digamos o Gita, com toda a equidade teríamos de dar espaço igual às outras filosofias, e nosso desejo não é de endossar ou condenar nenhuma delas, mas simplesmente de ajudar a que sejam mais compreendidas. Em outra resposta, Abai divergiu da discórdia do Sr. Bailey, de que as pessoas deviam ser encorajadas a fazer a sua própria interpretação da religião. Homens menos inteligentes são sempre orientados por aqueles que são superiores em conhecimento em todas as esferas da vida. Abai chegou a escrever a Fundação Ford em Detroit, e um assistente de pessoal respondeu-lhe: lamentamos avisá-los que não temos condições de executar as suas sugestões relativas ao estabelecimento de uma associação da classe de pessoas inteligentes. A Fundação Ford não tem programa em que ideias específicas tais como a que o senhor descreve poderiam ser incluídas. Embora a maioria de suas sugestões fosse rejeitada, ocasionalmente ele recebia palavras de apreciação. Um certo doutor, Mahamad Sai, PhD, professor da Universidade de Allahabad, escreveu: o senhor parece ter assimilado o ensinamento universal da Índia antiga, que é realmente louvável. E o governador de Uttar Pradesh respondeu: o senhor está fazendo um trabalho nobre, pois nada é mais nobre do que ser consciente de Deus.
Não apenas estava Abai aconselhando em suas cartas, como também ele dava a entender que poderia igualmente dar ajuda prática e, se ele pudesse obter apoio institucional, estava disposto a fazer muitas coisas, dar aulas, administrar templos, ensinar adoração em templos e iniciar devotos, bem como organizar vários tipos de campanhas para propagar os princípios do Bhagavad Gita. Normalmente ele não entrava em pormenores sobre como as coisas deviam ser feitas, mas indicava os defeitos filosóficos nos métodos então em vigor e a vantagem de se trabalhar segundo a orientação da literatura védica. Pela graça de seu mestre espiritual, ele conhecia a ciência de aplicar o Bhagavad Gita a quase todas as situações. Se alguém mostrasse o mínimo interesse, ele poderia ensinar a pessoa a superioridade de trabalhar segundo o Bhagavad Gita. Cadê? Aqui. Após comparecer a um encontro em que um proeminente industrial enfatizara as relações harmoniosas entre o trabalho e a administração em sua fábrica, Abai escreveu uma longa carta sugerindo que o homem considerasse os bons efeitos que o canto congregacional de Hare Krishna poderiam produzir. Uma vez que a fábrica tinha clube e cantina especiais para os empregados, Abai sugeria que os trabalhadores se reunissem ali e cantassem e dançassem Hare Krishna. Abai instava todos a se renderem a Krishna, mas a maioria das pessoas tinham suas próprias filosofias e considerava o seu espírito como sendo sectário ou proselitista. Mas o Bhagavad Gita era universal, escrevia Abai, e Deus não podia ser omitido em nenhum programa, mesmo que fosse em nome de um estado secular. Krishna, como o pai de todos os seres vivos, tinha jurisdição sobre todos os programas, organizações e governos. Os indianos especialmente deviam apreciar o alcance universal do Bhagavad Gita. Embora Abai sempre tivesse um plano de ação por trás de suas sugestões, primeiro ele procurava o interesse de seu correspondente. Não havia muito interesse e ele repetidamente ele era repetidamente... Não, o que estava pensando aqui, Bima? Esse cara aí está pregando Deus indiano, né? Eles acham que Deus é indiano. O indiano acha que Deus é indiano, o argentino acha que Deus é argentino, o brasileiro acha que Deus é brasileiro. E por aí vai, né? Essa ilusão. Embora Abai sempre tivesse um plano de ação por trás de suas sugestões, primeiro ele procurava o interesse de seu correspondente. Não havia muito interesse e ele era repetidamente rejeitado, mas nunca se desencorajava. Ele sempre mantinha a esperança de encontrar algum simpatizante. Mantinha cópias de todas as suas cartas e suas respostas, sendo o suficiente uma palavra de apreciação ou uma pequena amostra de interesse por parte de um correspondente para provocar em Abai outra resposta meditativa. Como o Prabhupada falou na introdução do Bhagavad Gita, né? Se ele conseguir fazer um devoto puro no mundo, esse será o maior êxito, o maior sucesso, né? Imagina, um devoto puro muda o mundo. Ele desenvolvera um agudo sentido de dedicação à missão do Senhor Krishna Chaitanya, sem esperar liderança da parte da Gaudiya Mata. Acalentava ainda a ideia de que seus irmãos espirituais brevemente se uniriam e pregariam, mas não empregava nenhuma energia nos templos da Gaudiya, uma vez que fazê-lo significaria envolver-se em uma das facções. Permanecendo afastado da desordem interna da Gaudiya Mata, Abai continuava sozinho a sua campanha de escrever cartas.
apresentando-se como pregador do Bhagavad Gita e editor da revista De Volta ao Supremo. Em 1948, Abai fechou a sua fábrica de Lucknow. Ele havia atrasado no pagamento dos salários dos empregados e desde 1946 vinha pagando aluguéis atrasados a crédito. Mas, quando caíram as vendas, tornou-se impossível dar continuidade à fábrica. Ele perdeu tudo. Srila Prabhupada comenta: eu comecei um grande laboratório em Lucknow. Aqueles dias foram dourados. Meus negócios floresceram muitíssimo. Todos os negociantes de produtos químicos sabiam, mas então tudo se desfez. Com a ajuda de alguns conhecidos em Allahabad, ele abriu uma pequena fábrica ali, na mesma cidade onde sua farmácia Prayaga fracassara 15 anos antes. Mudou-se para Allahabad com seu filho Brindavan e continuou fabricando remédios. Enquanto o resto da família permanecia em Banerjee Lane, Calcutá, Abai continuava com suas viagens. Mas agora, muitas vezes, ele se ausentava por meses seguidos. E então ele teve o sonho pela segunda vez. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati apareceu diante dele. Novamente estava acenando, indicando que Abai devia tomar a ordem de vida renunciada. E novamente Abai teve que deixar o sonho de lado. Ele era um chefe de família com muitas responsabilidades. Tomar a ordem de vida renunciada significaria abandonar tudo. Ele tinha que ganhar dinheiro. Agora ele tinha 5 filhos. Por que meu mestre espiritual está me pedindo para tomar a ordem de vida renunciada? Pensava ele. Agora não é possível. O negócio de Allahabad não teve sucesso. No momento, a condição de nossos negócios não é muito boa, escreveu ele a seu criado Gouranga, que lhe pedira para reunir-se a ele. Quando a condição melhorar, e se então você estiver à disposição, mandarei chamá-lo. Ele trabalhava intensamente, mas os resultados eram insignificantes. Da mesma forma que com todas as outras coisas, Abai via suas circunstâncias atuais através dos olhos das Escrituras, e ele não podia deixar de pensar no verso do Śrīmad Bhagavatam. Foi citado o verso aqui, vou ler a tradução. Quando me sinto especialmente misericordioso para com alguém, gradualmente tiro-lhe todas as posses materiais. Seus amigos e parentes então rejeitam este sujeito empobrecido e tão miserável. Ele ouvira Srila Bhaktisiddhanta Saraswati citar este verso e agora pensava nele frequentemente. Ele considerava que as circunstâncias atuais eram controladas pelo Senhor Krishna, que o estava forçando a entrar numa posição desamparada, livrando-o para pregar a consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada comenta: de alguma forma, minha intenção de pregar a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya aumentava e o outro lado diminuía. Eu não estava desinteressado, mas Krishna forçava-me a está-lo, desculpem. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Eu não estava desinteressado, mas Krishna forçava-me a está-lo. Você tem de abandonar isso. É a história conhecida de como foi diminuindo. No Śrīmad Bhagavatam, a rainha Kunti também orara: meu querido Senhor Krishna, é possível aproximar-se facilmente de vossa onipotência, mas somente para aqueles que estão materialmente esgotados. Aquele que está no caminho do progresso material, tentando aperfeiçoar-se com parentesco respeitável, grande opulência, alta educação e beleza corporal, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Enquanto a pessoa estiver iludida pelo mundo material, sem chance de buscar Deus de verdade. Srila Prabhupada comenta:
Então, em 1950, eu praticamente me retirei. Não como um retirado, mas um pouco em contato com os negócios, com o que ainda havia. Depois, os negócios estavam quase no fim. Tudo o que havia ainda estava bom. Eu não me importava mais. A esposa de Abai mudou-se independentemente junto com os filhos de volta para a casa do pai no número 72 da rua Mahatma Gandhi. Ela compreendera que o apoio financeiro dele estava se tornando precário. Abai passava a maior parte de seu tempo fora de casa. Ele estava gradualmente desligando-se da família. Quando, após vários meses, ele visitava esposa e filhos, seu sogro o criticava. Você está sempre fora, está sempre adorando Deus, não está cuidando de minha família. Sempre que podia, Abai mandava algum dinheiro para a família. O senhor Sudhir Kumar Dutra, sobrinho de Abai, comenta: às vezes, eu percebia que ele estava pensando em muitas coisas, em sua família, em seus escritos, em prosperar cada vez mais nos negócios. O que fazer? O que fazer? Ele estava pensando seriamente em ganhar mais dinheiro com seus negócios, mas aquilo significava que ele teria que dar mais tempo aos negócios, e ele jamais abandonaria os seus escritos. Ele escrevia cada vez mais, e às vezes as pessoas mexiam com ele. Ei, o senhor está escrevendo coisas religiosas? O senhor só está pensando em Deus? Então quem manterá sua família? O que o senhor fará pela família? Às vezes ele respondia a elas: o que esta família tem me dado? Por que deveria eu me esquecer de Deus? Isto é a coisa real. Isto que eu estou fazendo. Vocês não podem compreender o que estou fazendo. Em uma visita a Calcutá, Abai hospedou-se na casa de seu sogro, onde lhe deram o seu próprio quarto. Quando sua esposa lhe serviu o jantar, ele percebeu que tudo tinha sido comprado no mercado. Como é isto? Perguntou ele. Hoje a cozinheira está doente, replicou Radharani. Abai pensou: é melhor que não vivamos aqui na casa do pai dela, porque senão ela vai ficar mais estragada ainda. Então ele mudou sua família para um novo endereço na rua Chetla. Ali ele ficava às vezes com a família por alguns meses, escrevendo artigos e fazendo uma quantidade mínima de negócios, mas a maior parte do tempo ele permanecia em Allahabad. Em Allahabad, Abai, agora com 54 anos, vivia como um retirante, ou seja, aquele que se retira da vida familiar. Ele era indiferente às atividades da família e dos negócios, atividades que um chefe de família geralmente considera seus objetivos principais de responsabilidade e felicidade. Em seus escritos, Abai várias vezes tratara das 4 classes ou divisões transcendentais da sociedade védica: estudante celibatário, devoto casado, devoto retirante e devoto renunciado. Na primeira divisão, o estudante celibatário, os pais do garoto mandam-no à casa do mestre espiritual, onde ele vive uma vida simples, estudando a literatura védica sob a orientação de seu mestre espiritual. Assim, em sua infância e juventude, ele aprende os princípios de austeridade e conhecimento transcendental que formam a base para toda a sua vida. Aos 21 anos de idade, o estudante celibatário pode aceitar uma esposa e assim entrar na classe de devoto casado. Como devoto casado, ou como Bhaktisiddhanta Saraswati, ele pode escolher permanecer como celibatário vitalício. Aos 20 anos, 20 e poucos anos, ou se casa ou continua celibatário. Em sua adolescência, Abai permaneceu célibe e assimilar os princípios de devoção a Krishna de seu pai e sua mãe. Embora tivesse vivido em casa, sua educação tinha sido equivalente à vida de um estudante celibatário.
e com o matrimônio aos 21 anos ele entrara na classe de devoto casado, com a idade apropriada. O exemplo de Gol Mohan mostrara a Abai como permanecer um devoto de Deus, Krishna, mesmo na vida familiar, e como o devoto de Deus, Abai e sua esposa haviam evitado os excessos de vida doméstica materialista. Aos 50 anos, um homem supostamente deve retirar-se de suas atividades familiares, e esta fase chama-se a classe de retirante. Na classe de retirante, tanto o homem quanto a mulher concordam em abster-se de prosseguir com os contatos sexuais. Eles podem continuar vivendo juntos, mas dá-se ênfase à associação transcendental. Como retirante, eles podem viajar juntos em peregrinação aos locais sagrados na Índia, preparando-se para a sua inevitável partida do mundo material. Assim, as classes védicas, após permitirem que a pessoa exerça a vida material, capacitam-na a acabar com o ciclo de repetidos nascimentos e mortes e alcançar o mundo transcendental eterno. Um homem de 50 anos deve ter a capacidade de ver por seu corpo encanecido, desculpem. Vou ler de novo. Vou tomar água, peraí. Já parou mesmo? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Onde eu estava? Tá. Um homem de 50 anos deve ter a capacidade de ver por seu corpo encanecido que a morte é inevitável e está se aproximando. Portanto, deve ter o bom senso de se preparar. Na divisão final, a classe dos renunciados, o homem coloca a esposa aos cuidados de um filho crescido e se dedica inteiramente a servir ao Senhor Supremo Krishna. Antigamente, a classe dos renunciantes significava uma vida solitária de penitências nos Himalaias. Porém, na linha dos devotos de Deus da Gaudiya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati enfatizara a pregação. Embora Abai não tivesse formalmente definido o seu status dentro das 4 classes, ele parecia estar vivendo mais como um retirante do que como um devoto casado. Ele via os seus fracassos comerciais e suas desagradáveis situações familiares como bênçãos de Deus, Krishna, que o livravam das responsabilidades familiares e faziam-no voltar-se de todo o coração para a execução da ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati de pregar. Em Allahabad, Abai conseguiu poupar dinheiro suficiente para reviver a impressão de Volta ao Supremo e em fevereiro de 1952, de seu escritório editorial em casa, no número 57B da rua Canning, saiu a primeira cópia após 8 anos. Assim como antes ele fez tudo sozinho, todos os escritos, datilografia, edição, encontro com o impressor e finalmente distribuição manual das cópias, bem como a remessa destas por carta a líderes respeitáveis em toda a Índia. Este, pensava ele, era o verdadeiro propósito de viver em Allahabad ou em qualquer lugar. Essa era a melhor forma de usar o dinheiro, o propósito da vida humana, ocupar-se inteiramente em glorificar o Senhor Supremo Krishna. Outras coisas eram temporárias e brevemente pereceriam. Quando ele visitava sua família em Calcutá, velhos amigos reuniam-se em sua casa e ele pregava e dava aulas sobre o Bhagavad Gita. Abai convidava sua esposa e família a participarem dessas reuniões, mas eles decididamente sentavam-se em um cômodo do andar de cima, muitas vezes tomando chá, como que em desafio à sua pregação. Abai os estava mantendo, ainda estava se associando com eles, mas estava inclinado a pregar, e eles não estavam interessados em animá-lo a fazer isto dentro do âmbito familiar.
Se era para existir vida familiar para Abai, então sua esposa e filhos teriam que reconhecer e rejubilar-se com o fato de que ele estava se tornando um pregador de tempo integral. Eles teriam que compreender que o interesse de sua vida era servir a missão de seu mestre espiritual. Não podiam simplesmente ignorar a sua transformação. Não podiam insistir que ele fosse simplesmente um homem ordinário. Abai continuava tentando convencer a sua esposa, esperando que ela gradualmente o acompanhasse na vida de pregador, mas ela não tinha o menor interesse na pregação de seu esposo. E por que deveria ele passar os seus dias se preocupando com família, elementos químicos e dinheiro? Que seus parentes o criticassem, mas de volta ao Supremo era o verdadeiro serviço que ele podia prestar a toda a família humana. Madhavendra Puri, um grande preceptor transcendental e predecessor do Senhor Krishna Chaitanya, escrevera sobre a indiferença dos devotos à crítica mundana. Ó semideuses e antepassados, por favor perdoai-me. Já não sou capaz de executar oferendas para o vosso prazer. Agora decidi livrar-me de todas as reações aos pecados, simplesmente me lembrando em toda e qualquer parte do grande descendente de Jadu e o grande inimigo de Kansa. Acho que isto é suficiente para mim. De que adiantam então os esforços paralelos? Que os falsos moralistas me acusem de estar iludido. Isso não importa. Os peritos em atividades védicas podem criticar-me dizendo que estou desencaminhado. Amigos e parentes podem me chamar de frustrado. Meus irmãos podem me chamar de tolo. Os abastados mamonistas podem declarar que estou louco. E os filósofos eruditos podem afirmar que sou orgulhoso demais. Mesmo assim, minha mente não se desvia 1 centímetro da determinação de servir aos pés de lótus de Govinda, embora eu sinta como sou incapaz de fazê-lo. Por que deveria ele perder tempo com problemas familiares insignificantes quando tinha respostas aos problemas da Índia e do mundo? Como conhecedor do Bhagavad Gita, ele sentia que sua primeira obrigação era oferecer soluções à complexa crise de guerras, fome, imoralidade, crimes, sintomas todos de ateísmo, e se dedicar-se a tal trabalho significasse que outras responsabilidades menores sofreriam, então que sofressem. Em março de 1952, Abai publicou outro número de Volta ao Supremo. A maior parte deste número era dedicado a um artigo biográfico que Abai escrevera sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e seu pai Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele, Bhaktivinoda Thakur, veementemente protestou contra os princípios daqueles falsos transcendentalistas que agora eram transmitidos em nome do Senhor Krishna Chaitanya. Ele iniciou um movimento reformatório através de contribuições literárias, enquanto ainda se dedicava à função de alto oficial do governo. Durante sua vida familiar e servindo como magistrado, ele escreveu livros de vários tipos em bengali, inglês, sânscrito e etc., para apresentar um quadro verdadeiro das atividades devocionais puras do Senhor Krishna Chaitanya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaja obteve inspiração desde sua própria infância no movimento de Srila Thakur Bhaktivinoda. Trabalhou como secretário particular de Srila Bhaktivinoda Thakur e, sendo assim, Bhaktivinoda Thakur deu a ele, a Srila Saraswati Thakur, o transcendental poder de delegado para promover a causa do Senhor Krishna Chaitanya.
E assim, após a partida de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur tomou as rédeas deste movimento reformatório. Absorto em produzir o seu jornal mensal, Abai supervisionava suas outras atividades apenas superficialmente. Às vezes ele viajava a negócios ou tomando o trem noturno de Allahabad para Calcutá e visitava sua família. Quando seu vagão não estava lotado, ele acendia uma luz enquanto os demais dormiam. Viajar de trem noturno proporcionava-lhe uma boa oportunidade para pensar ou até mesmo para escrever. Às vezes, ele dormia por algumas horas e então se levantava novamente e olhava pela janela para ver apenas a noite e as luzes projetadas do vagão do trem brilhando de volta em seu rosto e as janelas refletindo seu rosto. Na metade da viagem de 12 horas, o céu começava a clarear, passando de cinza a azul brilhante, e as primeiras nuvens brancas apareciam no céu. Ele podia ver luzes na cidade e ouvir o apito do trem avisando. Quando o trem diminuía a marcha e parava em uma estação, vendedores de chá passavam pelas janelas gritando "Chei, Chei, Chei", com suas altas vozes musicais, enchendo os ouvidos de Chei, 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 enchendo o ar com seu aroma, enquanto centenas de passageiros tomavam goles de seu chá matinal. Durante seus mais de 20 anos de frequentes viagens de trem, Abai percebera cada vez mais pessoas fumando cigarro e cada vez mais mulheres viajando sozinhas. A Índia estava se ocidentalizando e os líderes nacionais estavam pavimentando o caminho. E os líderes nacionais estavam pavimentando o caminho, o cego guiando o cego. Eles queriam o reino de Deus sem Deus. Eles queriam uma Índia progressista e industrializada sem Deus, Krishna. Das janelas ele podia ver grandes extensões de terra sem cultivo e todavia as pessoas passavam fome. Abai às vezes lia um jornal e cortava-lhe um artigo que parecia justificar uma resposta em De Volta ao Supremo, ou que faiscava uma ideia para um ensaio. Ele ponderava sobre como aproximar-se das pessoas para pedir assistência, de quem aproximar-se, e como começar uma sociedade de devotos conscientes de Deus, Krishna. As pessoas não somente na Índia, mas também em todo o mundo poderiam adotar a consciência de Deus, Krishna. O livro Chaitanya Bhagavata predissera que o nome do Senhor Krishna Chaitanya seria um dia conhecido em todas as cidades, vilas e aldeias. Srila Bhaktisiddhanta quisera ver isto acontecer. Ele enviara pregadores para a Inglaterra, mas eles apenas conseguiram um protocolo de visita à realeza, ficaram na fila, prostraram-se ante a coroa e então voltaram à Índia, sem efetuar nenhuma mudança no povo ocidental. Abai pensava sobre enviar de volta ao Supremo ao exterior. Seus agentes, Thakur, Spink & Company, tinham contatos na América e na Europa. As pessoas liam inglês em todo o mundo e algumas delas certamente apreciariam as ideias do Bhagavad Gita e do Śrīmad Bhagavatam. Era isto o que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria. A consciência de Deus, Krishna, não era somente para a Índia. Era a maior dádiva da Índia e era para todos. Jansi, a Liga de Devotos. Procura-se candidatos de qualquer nacionalidade a se qualificarem como sacerdote brahmanas verdadeiros para pregar os ensinamentos do Bhagavad Gita para todos os propósitos práticos em todo o mundo. Os candidatos merecedores receberão refeição e alojamento grátis. Informações com a C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos, Bharati Bhavan, P.O. Jansi UP. Era outra viagem de 12 horas com dúzias de paradas.
O ruído repetido do trem e seu balanço de lado a lado dificultava o escrever, mas Abai, apertado no banco de madeira com outros passageiros de terceira classe, mantinha-se escrevendo. Dentro do vagão sombrio, os passageiros olhavam uns para os outros complacentemente. A fuligem e poeira entravam pelas janelas abertas enquanto o trem prosseguia velozmente. Lá fora, passadas as monótonas fileiras de pedras soltas, brilhantes, begônias reais, desabrochavam em altas hastes nas rasas valas ao lado da linha férrea. Búfalos d'água e touros pastavam à distância ou às vezes puxavam um arado conduzido por um fazendeiro solitário. Abai estava indo para Jhansi, não a negócios, mas para pregar. Um mês antes, em outubro de 1952, quando Abai visitara Jhansi a negócios, o Sr. Dubey, um freguês e proprietário de um hospital de Jhansi, convidara-o a dar uma palestra no Gita Mandir. Muitas pessoas de Jhansi apreciavam coisas religiosas ou humanitárias, fossem de devotos de Deus, teosofistas, impersonalistas, políticos ou qualquer coisa assim. Eles consideravam quase todo o caminho como Dharma, considerava tudo como se fosse religião, contanto que mostrasse alguma piedade edificante ou tendesse ao bem-estar público. O Sr. Dubey tinha lido com interesse vários números de Volta ao Supremo e por isso solicitara que Abai desse uma palestra. Abai estivera ávido por aquilo. Perceber interesse intenso entre a audiência de mais de 100 pessoas, muitas delas jovens estudantes de medicina e graduados da faculdade ayurvédica local. Abai estava com 56 anos e sua apresentação impositiva da consciência de Deus, Krishna, impressionara as pessoas jovens e de mentalidade religiosa de Jhansi. Prabhakar Mishra, de 25 anos de idade, diretor do Vedanta Sanskrit College e chefe do departamento médico da Universidade Ayurvédica de Jhansi, viu que Abai era muito vigoroso em seu desejo de difundir a consciência de Deus, Krishna. O Dr. Mishra considerava-o como uma espécie de mestre, embora andasse vestido de branco. Eis aqui uma pessoa humilde, pensava ele, um verdadeiro santo. O baixo e corpulento Dr. Shastri, recém começando sua carreira na medicina ayurvédica, era um jovem ativo, fascinado pela pureza de Abai e por sua visão de um movimento mundial para distribuir a cultura védica. Homens mais velhos, como o alto e suave Ramcharan Hariharan Mitra, um vendedor de utensílios domésticos que escrevia poesia e usava um boné branco estilo Nehru, também queria aprender mais sobre o Senhor Krishna Chaitanya com Abai. O Dr. Mulik, que era o secretário do Gita Mandir, e o Dr. Sid da universidade, juntos com suas esposas, aproximaram-se sinceramente de Abai após a sua palestra e lhe pediram o obséquio de visitar Jhansi novamente. Abai viera até eles, não como vendedor farmacêutico, nem como um homem com preocupações familiares, mas puramente como um devoto do Senhor Krishna Chaitanya. Embora as apresentações específicas de consciência de Deus, Krishna, tal como eram feitas por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, fossem novas para sua audiência, esses ensinamentos os haviam interessado, e quanto mais Abai expressava esses ensinamentos e falava de suas ambições de difundir a mensagem de Deus, Krishna, mais os seus ouvintes o encorajavam. Vários deles tinham sugerido que ele conduzisse sua missão em Jhansi e prometeram ajudá-lo. O Dr. Shastri chegou inclusive a convidar Abai a que viesse viver com ele. Ele apresentaria Abai a cidadãos importantes e arranjaria palestras nos vários locais de reunião de Jhansi. Após uma estada de 10 dias, Abai regressara a Allahabad,
mas lembrando-se de Jansi, ele não conseguira se concentrar em seus negócios. Algo mais importante ocupava sua mente: a necessidade de uma associação de devotos propagando os ensinamentos e práticas da consciência de Deus, Krishna, no mundo inteiro. Com a Gaudiya Mata agora rompida em cismas permanentes, seus irmãos espirituais conduzindo seus próprios templos particulares em locais separados, aparentemente indiferentes a qualquer reconciliação, algo teria que ser feito. Se a opressora atmosfera do ateísmo tivesse que ser corrigida, era preciso emergir como visualizar a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, uma liga de pregadores com atividades no mundo inteiro. As nações do mundo tinham buscado a união através da Liga das Nações Unidas e recentemente... Calma, Bimala, eu pus o carro na frente dos bois. As nações do mundo tinham buscado a união através da Liga das Nações e recentemente através das Nações Unidas. A Liga havia fracassado e até hoje fracassa, as Nações Unidas. Como que vai os animais unidos? Impossível, Bimala. Os animais brigam uns com os outros. Não tem jeito de fazer nações de animais unidos. Como o Prabhupada já explicou, civilização de cães e gatos. Paz impossível. A Liga havia fracassado, e o mesmo aconteceria aqui, Prabhupada prevendo aqui, e o mesmo aconteceria com as Nações Unidas, a menos que ela reconhecesse a união e a igualdade verdadeiras e transcendentais de todos os seres vivos em termos de sua relação íntima com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Abai não esperava que resultasse algum benefício de tais organizações. Embora eles quisessem a paz e a união, suas tentativas eram simplesmente outra manifestação do ateísmo. Não, criar paz e união era o dever dos devotos de Deus. Abai vinha pensando então que um lugar provável para dar início a uma organização de devotos talvez seria Jansi. Não era uma cidade grande, mas pelo menos nela encontrara pessoas interessadas. Os estudantes tinham ouvido e aceitado e haviam dito que ajudariam. Abai percebera certa falta de sinceridade e profundidade na apreciação deles, e um sentimentalismo que o fazia duvidar da seriedade deles. Mas, se ele pudesse encontrar uns poucos, ou mesmo um só, que fosse sério, logo teria um ponto de partida. Ele queria pregar, aquela era a sua missão. Além disso, já estava ficando idoso. Se era para começar algo, deveria ser já. De modo que ele resolveu ir novamente para Jansi para ficar por um período indeterminado. Sem muito interesse por seus afazeres de Allahabad, Abai deixou seus negócios farmacêuticos nas mãos de seu filho e sobrinho, informando-os que estava indo para Jansi. Quando o trem entrava na estação, Abai viu o Dr. Shastri acenando largamente. Eles foram juntos de transporte local até o dispensário do Dr. Shastri, e o tagarela e efusivo doutor prometeu muitas oportunidades de pregação e entrevistas. O Dr. Shastri também falou da tradição de Jansi. O local onde se encontrava a atual cidade fora anteriormente parte da floresta em que o Senhor Ramachandra praticara austeridades havia muitos milhares de anos atrás. Os Pandavas tinham vivido ali durante seu exílio, e desde então muitos grandes sábios védicos tinham tido seus eremitérios naquela área. Jansi também tinha sido o lar de uma heroína indiana, Lakshmi Bai, que na metade do século XIX participara como pioneira do movimento de independência indiana contra o regime britânico. Estátuas e quadros de Lakshmi Bai montada em um cavalo e segurando uma espada em sua mão erguida eram exibidos por toda a cidade.
Mas a Jhansi de 1952 era uma cidade pobre e apinhada de gente, com ruas sujas e mínimos confortos tecnológicos. O Dr. Shastri vivia sozinho em um prédio de 2 andares alugado ao Cipri Bazar de Jhansi. No primeiro andar ele tinha a sua clínica e em cima sua residência de um cômodo, a qual ele oferecera para compartilhar com Abai. O jovem mais influente médico era uma boa pessoa para apresentar Abai aos cidadãos receptivos de Jhansi, e ele estava ansioso por fazê-lo. Expansivo e enérgico, ele se movimentava facilmente entre as pessoas de sua cidade. Era respeitoso como Abai, que era 2 vezes mais velho que ele e a quem ele apreciava como sendo firmemente fixo na filosofia e modo de vida dos devotos de Deus. O Dr. Shastri considerava sua obrigação ajudar a Abai e com muita satisfação apresentava Abai aos outros e arranjava palestras para ele. Abai e Dr. Shastri cozinhavam e comiam juntos como familiares. Abai revelara a ideia que tinha de uma liga de devotos, uma organização de alcance mundial, mas baseada em Jhansi. Os cidadãos de Jhansi, dizia ele, deveriam todos participar na ajuda em difundir a missão do Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya havia dito que os indianos tinham a responsabilidade especial de distribuir a consciência de Deus, tanto na Índia quanto por todo o mundo. Dr. Shastri comenta: em seu coração estava sempre ardendo o sentimento de que o mundo inteiro sofria devido à visão materialista. Todos ficam atarefados, comendo, bebendo e se divertindo. Assim, o dia inteiro ele andava para lá e para cá pregando sua missão que fora prescrita por Krishna Chaitanya e seu mestre espiritual. Ele tinha férrea determinação e autoconfiança em sua missão. Não tinha dúvidas em absoluto. Era um Dridra Vrata, em português rigorosamente determinado. Na verdade, ele estava sempre pregando Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalonasti Evanasti Evanasti Evagatira Niyata. Em português, nenhum outro método, exceto Hare Krishna, Hare Rama. Assim, não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Só cantando Hare Krishna que a pessoa vai se autorrealizar e vai viver feliz, em paz, satisfeito e etc. Assim, sempre conversando, às vezes ele discutia a noite inteira comigo e às vezes eu me cansava e eu lhe pedia, por favor, não me perturbe, deixe-me dormir. E ele, o velho trabalhador missionário, ele era como um rapazinho, eu era jovem e ele era assim como meu amigo, meu irmão mais velho, ele era como meu guia e mestre. Porque o pregador é um amigo, filósofo e guia. Ele tentava sempre criar uma boa atmosfera através do Śrīmad Bhagavatam e do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita todo era praticamente sua vida. Sua missão não era a missão de pregação apenas, mas de ação prática. Ele tentava pegar-me também para esta missão, mas eu tentava me esquivar. Eu não achava que ele iria fazer qualquer milagre para a revolução transcendental do mundo, embora ele nos incentivasse em tal sentido. Enquanto... Desculpem, deixa eu tomar água, Bima, peraí. Enquanto o Dr. Shastri atendia em sua clínica, Abai ficava sentado e falava com os pacientes, ocasionalmente recomendando remédios, mas na maioria das vezes, pregando. Por enquanto, ele se contentava com viver e pregar em Jhansi. Ali havia vida, pessoas receptivas à sua pregação que correspondiam quando ele insistia com elas sobre a necessidade de cantar Hare Krishna. Seu desejo e determinação de deixar tudo o mais para trás e pregar dia e noite
deixando o resultado à mercê de Deus, Krishna, estavam aumentando. Começou a dar palestras regularmente e a cantar Hare Krishna em vários programas da cidade, às vezes em um só dia. Aos domingos ele dava palestra no Sadhana Mandir, outro dia no Gita Mandir, outro dia na Sociedade Teosófica e regularmente nas casas das pessoas. O senhor Ramitra, o poeta lojista, mantinha um templo de Shiva próximo à sua casa e Abai começou a fazer canto e dança público de Hare Krishna e dar palestras ali. Às vezes o senhor Mitra falava em hindi sobre o Bhagavad Gita no Sadhana Mandir e Abai comparecia. Às vezes Abai visitava o senhor Mitra em sua loja de utensílios. A loja ficava em um bazar apinhado de gente de Jhansi e bem de frente para a movimentada rua. Abai sentava-se ali como um freguês comum, entre pilhas de baldes de aço inoxidável, pratos, vasilhas e lotas, e conversava com o senhor Mitra e amigos sobre a coleção Chaitanya Charitamrita. Ou às vezes ele ouvia o senhor Mitra falar sobre o seu livro de poesia já publicado e sua reputação literária. O senhor Mitra via que a ambição de Abai não era menos que fazer toda a cidade de Jhansi vibrar com a consciência de Deus, Krishna. Abai citava a coleção Chaitanya Charitamrita. Aquele que recebeu a grande fortuna de nascer na Índia deve fazer sua vida perfeita e então fazer o bem aos outros, difundindo a consciência de Deus, Krishna. E acrescentava Abai: todo mundo está esperando o Sr. Mitra por nossa revolução transcendental. O Sr. Mitra inclinava a cabeça com o seu formoso rosto semelhante ao de Nehru, esboçando um sorriso. Mas ele via que Abai queria que as pessoas fizessem mais do que meramente ouvi-lo. Ele queria que elas fizessem algo. Certa vez o Sr. Mitra ofereceu a Abai uma cópia de seu livro, mostrando-lhe o prólogo escrito por um homem famoso, e repetidamente mencionava que o grande santo, Vinoba Bhave, tinha gostado muitíssimo dos poemas. Quando o Sr. Mitra ficou sabendo que Abai era bebedor de leite regular, ele começou a oferecer a Abai diariamente leite fresco de sua vaca, uma vaca preta. E vacas pretas, dizia o Sr. Mitra, dão leite especialmente bom. Abai convidou o Sr. Mitra a acompanhá-lo a pé até as aldeias vizinhas, junto com um grupo de canto e dança público de Hare Krishna para pregar. Mas o Sr. Mitra não compareceu por não ter conseguido alguém para cuidar da loja para ele. Outro jovem médico ayurvédico era o Dr. Sid, que imediatamente expressou interesse pelos planos entusiásticos de Abai de difundir a consciência de Deus, Krishna. Dr. Sid fala: ele veio várias vezes à minha casa. Eu tinha um quarto de canto e dança público de Hare Krishna em meu terraço, e ele fazia canto e dança público de Hare Krishna ali, como também o fazia no Gita Mandir. Também íamos diariamente à Sociedade Teosófica. Havia uma atmosfera muito piedosa, sagrada e calma quando o canto e dança público de Hare Krishna e a pregação e as palestras eram executadas. Ele costumava tocar harmônio, aquela sanfona deitada. Nós o acompanhávamos para encontrar pessoas e pregar a sua missão Hare Krishna. A coisa principal era fazer canto e dança público de Hare Krishna e dar uma palestra sobre o Bhagavad Gita e a vida de Deus, Krishna. Shri Krishna Chaitanya era o seu senhor e eu também o amava. Radhelal Mulik, secretário do Gita Mandir e do Sadhana Mandir, começou a se encontrar frequentemente com Abai. Radhelal Mulik comenta: eu fui muitíssimo influenciado por ele. Eu costumava passar 3 ou 4 horas toda manhã na companhia dele.
Ele tinha muitas e muitas grandes escrituras. Estava principalmente interessado nos livros sobre Shri Krishna Chaitanya. Ele também escrevia naquela época. O presidente do Gita Mandir e eu nos oferecemos voluntariamente para cozinhar para ele. Foi durante uma caminhada matinal com Radhelal Mulik que Abai notou o Bharati Bhavan pela primeira vez, um pitoresco complexo de templo próximo ao grande lago Antia. A vizinhança conhecida como Antia Tal era calma e esparsamente populada, mas ficava perto da rua Cipri, a principal via pública entre o centro de Jhansi e o Chipre Bazar. Abai perguntou ao Sr. Mulik a respeito do templo e junto eles se desviaram da rua principal e caminharam até um atalho íngreme que os conduziu através dos portões principais do complexo. Ali eles encontraram vários acres solitários, abrigados dentro de um bosque de árvore de nim e mangueiras. A estrutura principal era o Radha Memorial. Parecia uma capela, mas suas proporções eram fortes e ousadas. Apoiada em base octagonal de pedra, erguia-se sobre 8 pilares ornados de pedras de mármore vermelhas e brancas, até uma abobada de pedra no topo. 2 elefantes carregando a deusa da fortuna Lakshmi sobre suas trombas levantadas decoravam a entrada. Desenhos projetados nas paredes em listras vermelhas, verdes e azuis juntavam-se ao efeito decorativo, porém maciço. A entrada era marcada com as palavras Radha Smaraka, gravadas com escrita hindi, e por baixo havia a tradução inglesa, Radha Memorial. Quando Abai viu a inscrição sânscrita na parede lateral do templo de pedra, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele se voltou para o Radhelal Mulik e disse energicamente: o Senhor construiu esse prédio para o meu uso? Desde aquele momento Abai estava determinado a ter o prédio. Normal, né, Bimala? É um servo de Shrimati Radharani, um Radhadasa. O prédio deveria ser usado para ela e por ele, o servo de Shrimati Radharani. Desde aquele momento, Abai estava determinado a ter o prédio. O Sr. Mulik explicou que o templo havia sido construído em 1939 como um memorial para o rico devoto de Deus, dono de terras, Radha Bai, mas que naquele momento não estava sendo usado. O Dr. Prabhakar Mishra, o qual Abai já havia encontrado várias vezes, estava ocupando alguns dos cômodos, mas afora isso o prédio estava deserto. O Sr. Mulik e Abai procuraram o Dr. Mishra em seus cômodos no prédio principal, e quando o Dr. Mishra viu o entusiasmo de Abai, ele convidou Abai a ficar ali com ele. O Dr. Mishra confirmou que, exceto para a sua aula do Gita de domingo pela manhã, as acomodações do prédio estavam ociosas, e ele deu as boas-vindas a Abai para este levar a cabo seus escritos e sua pregação ali. Abai gostou da ideia. Imediatamente ele começou a pensar em usos para os prédios, contemplando a terra com crescente interesse. Um segundo prédio maior, também com pilares e fachadas de pedra, tinha um saguão e 5 cômodos. Abai fazia planos mentais para cada cômodo. Neste cômodo, canto e dança público de Hare Krishna e palestras com grandes reuniões. Neste cômodo, a deidade do Senhor Krishna Chaitanya. Nestes quartos, estudantes celibatários e renunciados residentes. Convidados para cá, um escritório aí, a impressora ali. Havia inclusive terra para apacentar uma vaca. Era uma unidade independente. Centenas de pessoas poderiam vir ali para o canto e dança público de Hare Krishna, tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e discursos. Os pregadores poderiam sair dali distribuindo revistas de volta ao Supremo,
e alguns poderiam inclusive ir ao exterior com a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya. Enquanto Abai e seus companheiros caminhavam pelo complexo, apreciando-o como um lugar adequado para estabelecer um templo, os seus companheiros o animavam dizendo que estavam certos de que o Senhor Reva Shankar Bayal, o agente que administrava todas as propriedades dos descendentes de Radha Abai, não faria objeção a Abai de viver ali. Por que não poderia o senhorio dar-lhe os prédios? Perguntava Abai. Eles acabariam simplesmente perdendo. Se aquele complexo realmente era para ser um memorial para Radha, deveria ser usado a serviço de Krishna, uma vez que Krishna é o Senhor adorável de Radha. Abai estava determinado e seus amigos concordaram em ajudá-lo. Primeiramente, eles se encontraram com Ram Mitra, o qual disse que era amigo tão íntimo do Senhor Bayal, que o Senhor Bayal provavelmente cederia o local simplesmente a seu pedido. O Dr. Shastri disse que também queria ir persuadir o Senhor Bayal sobre o quanto o povo de Jhansi queria que Abai tomasse aquele lugar. Quando Reva Shankar Bayal encontrou-se com seu amigo Ram Mitra, estavam presentes também Abai, Dr. Shastri, Radhelal Mulik, Prabhakar Mishra e Suryamukhi Sharma, uma jovem e educada senhora de Jhansi. Eles apresentaram o caso a partir de vários pontos de vista e o Senhor Bayal ouvia. Ele concordava que não estava usando o local no momento e que aquela parecia ser uma boa causa. Ele concordou em permitir que Abai usasse as acomodações para sua liga de devotos durante o tempo que este quisesse. E por solicitação de Abai, ele concordou em tornar-se um membro da liga. Eles se cumprimentaram apertando-se as mãos e em nome do Estado o Senhor Bayal presenteou as propriedades do Bharati Bhavan em caridade a Abai Charanji e a liga de devotos. Vou ler de novo. Em nome do Estado, o Senhor Bayal presenteou as propriedades do Bharati Bhavan em caridade a Abai Charanji e a sua liga de devotos. Durante dezembro e janeiro, Abai preparou um estatuto da liga de devotos. Ele queria dar início à pregação vigorosa e ampla, seguindo o exemplo de seu mestre espiritual. Uma vez que suas metas começaram a esboçar-se no papel, o projeto imediatamente começou a expandir-se além de Jhansi, além da Índia. Evidentemente, a Liga de Devotos era para os jovens de Jhansi. Eles já expressavam grande interesse, mas o Estatuto de Abai descrevia mais do que meramente aulas e cantos e danças públicos de Hare Krishna noturnos. Era um esquema amplo, incluindo uma descrição das 4 ordens da sociedade humana: sacerdotes brahmanas, governantes, comerciantes e classe baixa, e planos pormenorizados para acomodar um movimento religioso mundial. O Estatuto estabelecia um período probatório para os membros em perspectiva, descrevia a iniciação espiritual, dispunha as bases de intercâmbio econômico entre os membros individuais e a Liga, estabelecia o fornecimento de alojamento para os pregadores e definia atividades proibidas, ligação ilegítima com mulheres, hábitos de intoxicação, dietas que fujam do regime estritamente vegetariano, jogo de azar e de esportes desnecessários ou divertimentos desnecessários. Para registrar a sua liga perante o escrivão de Lucknow, Abai requereu um memorandum de associação assinado pelos membros da liga. Neste documento, que apresentava uma lista dos objetivos da sociedade, Abai expressava sua visão de continuidade da missão de seu mestre espiritual. Como seus irmãos espirituais, que haviam criado novos templos, novas religiões, pode-se dizer, né, Bímola? Novas religiões, com novos templos. Abai
Após a dissolução da Gaudiya Mata, Abai estava formando uma nova ramificação da Gaudiya Sampradaya, a ser conhecida como Liga de Devotos. Ele não estava simplesmente reivindicando propriedade sobre alguns prédios, estava estabelecendo uma sociedade consciente de Deus, Krishna, que se expandiria até transformar-se em movimento mundial. Suas intenções eram claramente não para ilhar, mas para objetivar a criação de centros para desenvolvimento transcendental em todo o mundo. 3 pontinhos. Abai escrevia: o Senhor Krishna Chaitanya revelou o processo transcendental de como se aproximar da divindade absoluta, e em seus ensinamentos nada parece absurdo do ponto de vista da razão humana, nem há nada contra nenhuma religião na acepção dos seres humanos e do mundo civilizado. Ao enumerar as metas da Liga, ele incluiu a abertura de centros em todas as partes do mundo, estabelecendo assim a Liga como uma organização internacional para desenvolvimentos transcendentais, através da educação, da cultura, bem como através do recrutamento de membros de todas as nações, credos e castas. A Liga publicaria literatura em muitos idiomas e imprimiria uma revista mensal de volta ao Supremo. Abai conseguiu as assinaturas necessárias para o seu memorândum de associação. Ele então tomou um trem para Lucknow e no dia 4 de fevereiro pagou o depósito de 50 rúpias e preencheu seu requerimento. Depois regressou a Jhansi. Em seu quarto, no Radha Memorial, Abai levantava-se diariamente às 4 horas da manhã e acordava o seu jovem vizinho Prabhakar Mishra. Das 4 às 5, Abai escrevia. Às 5, dava uma caminhada na área do Antya Tal. Às 5:30, tomava banho e então cantava Hare Krishna em seu rosário até às 7 horas, quando dava uma aula sobre a coleção Chaitanya Charitamrita ou o Śrīmad Bhagavatam, embora Prabhakar Mishra fosse normalmente o seu único ouvinte. Às 8 ele voltava a seu trabalho literário, datilografando até depois das 10 horas, quando começava a preparar uma refeição. À tarde, ele frequentemente dava uma volta por Jhansi, encontrando-se com pessoas e pregando, procurando alguém desejoso de participar da Liga de Devotos. À noitinha voltava a escrever até às 7 horas, quando se preparava para o canto e dança público de Hare Krishna e a palestra que dava em algum dos vários locais da cidade, dependendo do convite que lhe faziam. Embora Abai não tivesse dinheiro para continuar a imprimir de volta ao Supremo, uma parte bem estabelecida de sua pregação consistia em escrever ensaios independentemente de eles serem imediatamente publicados ou não. Ele escreveu um longo ensaio com cerca de 24.000 palavras, intitulado Mensagem de Deus. Também escreveu uma série de capítulos propondo os ensinamentos do Bhagavad Gita, especialmente no sentido de serem aplicados aos problemas do mundo, e a ciência da devoção, um estudo resumido do Néctar da Devoção de Rupa Goswami. No dia 16 de maio de 1953, Abai promoveu uma celebração de grande abertura para a Liga de Devotos com leituras contínuas, canto e dança público de Hare Krishna e distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, desde manhã cedo até à noite. Os prédios foram decorados com folhas, flores e muitos potes de cerâmica com água. À noite, quando era maior o comparecimento de pessoas, Abai deu palestras sobre o 9º capítulo do Bhagavad Gita, Rajagurya Yoga. Prabhakar Mishra presidiu um sacrifício de fogo e vários sacerdotes brahmanas cantaram mantras do Brahma Samhita.
Os convidados receberam um próspero... Desculpem, estou pensando aqui na Krishna Prasada, amigo. Minha mente parou lá no Krishna Prasada. Tá, já parei de falar. Os convidados receberam um prospecto de 16 páginas, contendo um ensaio de Abai sobre a necessidade da Liga e um trecho do Estatuto explicando suas metas. Estava assinado Om Tat Sat, Abai Charanaravindo Bhaktivedanta, fundador e secretário. A abertura foi evento agradável e auspicioso para o povo de Jhansi, e à noite centenas de pessoas reuniram-se para assistir à palestra de Abai. O Dr. Sharma, um membro fundador da Liga e editor do Jornal Diário de Jhansi, já havia publicado o evento e planejava escrever uma nota a respeito para o dia seguinte. O Gaudiya Patrika também noticiou a abertura. O editor da Sociedade Teosófica Local, Sri Lakshmi Narayan Rajapali, também estava presente. Embora mantenha opiniões filosóficas diferentes das de Bhaktivedanta Prabhu, ele simpatiza muito com este movimento. Na reunião estiveram muitas pessoas dignas de serem mencionadas, 3 pontinhos. A inauguração e o estabelecimento das formas de Deus ocorreram brevemente. A inauguração e o estabelecimento das formas de Deus ocorrerão brevemente. A Assembleia solicitará a Rajapati Shri K.M. Munshi que execute a cerimônia de inauguração, 3 pontinhos. Seu centro está registrado na ata de registros da sociedade. Shri Bharati Bhavan é o nome do prédio da Liga, no qual eles têm uma sala de palestras e um templo que parece um palácio. A comunidade dos devotos tem muitas atividades no centro e há também acomodações para os membros viverem ali. Abai sentia-se confiante de que o Bharati Bhavan seria agora estabelecido e reconhecido como o lar da Liga de Devotos. Ele sentia-se feliz de ver que o dia da abertura não fora meramente o seu assunto particular, mas um evento celebrado pelos cidadãos mais importantes de Jhansi. Sua vida passada parecia ficar cada dia mais para trás. Desculpem. Mas um dia, depois de ter estado em Jhansi por cerca de 6 meses, chegou um telegrama, trazendo uma surpreendente lembrança de suas ligações passadas. Seu comércio de Allahabad havia sido assaltado. Seus criados haviam roubado todo o seu dinheiro e remédios e quaisquer outras coisas de valor. Tinha sido uma perda de 7.000 rúpias. Abai leu a notícia, gargalhou e proferiu o verso do Bhagavatam. Não vou ler o verso, vou ler só a tradução. Prabhakar Mishra aconselhou Abai a voltar a Allahabad para recuperar o que pudesse. Não, disse Abai, isto é bom para mim. Eu estava triste, mas agora um grande apego chegou ao fim e minha vida está inteiramente rendida e dedicada a Shri, Shri Radha e Madhava. Logo, o filho de Abai, Brindaban, chegou a Jhansi solicitando que Abai viesse a Calcutá reanimar os negócios. Abai Charan de em Sons. Enquanto estavam sentados juntos no quarto de Abai no Radha Memorial, Abai explicava que não poderia voltar. Ele pedia a Brindaban que ficasse e o ajudasse a fazer a datilografia, mas Brindaban regressou a Calcutá. Desde seu primeiro encontro com Prabhakar, Abai insistira que este homem educado e mais moço participasse na Liga de Devotos como assistente de tempo integral. Embora como conferencista e médico Prabhakar tivesse muitos deveres na universidade, ele ajudava tanto quanto achava que podia. Logo ele se tornou o assistente mais ativo de Abai. Abai o nomeou secretário da Liga e após vários meses iniciou. Assim, Abai tornou-se mestre espiritual de
Prabhakar. E Prabhakar tornou-se o primeiro discípulo de Abai. E Prabhupada, na época, era um devoto casado, né, Bimala? Estava na classe dos devotos casados. Como pregador, Abai tinha a obrigação de aceitar discípulos, dando-lhes o mantra Hare Krishna e as instruções da sucessão discipular, tais como ele as havia recebido de seu mestre espiritual. Prabhakar, contudo, não sendo discípulo completamente rendido, permanecia independente, mais como um assistente do que como um discípulo. Como diretor da universidade, erudito em sânscrito e médico praticante, ele continuava a dedicar-se a seus próprios interesses também. Srila Prabhupada comenta: na Liga de Devotos, eu estava sozinho. Havia alguns estudantes, mas eles não eram muito ativos. Eu fazia tudo. Eu queria organizá-la com Prabhakar Mishra e outros, mas eles não estavam interessados em devotar todo o seu tempo. Se você lhes pedia para fazerem trabalho de tempo integral, eles não faziam. Mas ele foi iniciado. Todos eles eram acadêmicos eruditos em sânscrito, homens da medicina. Assim, quando o Gaudiya Patrika noticiara as cerimônias do dia de abertura, referia-se a Prabhakar em termos honrosos como parceiro de Abai na Liga de Devotos, embora na verdade ele fosse discípulo iniciado de Srila Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Prabhu convocou o serviço do honorável Acharya Shrimad Prabhakar Mishra Shastri Kavya. Gramática, peraí, Bimala, como que eu vou falar isso aqui? Shastri, tá entre parênteses, não é para falar. É para falar, tá Kavya que tá. Vou tentar de novo aqui. Bhaktivedanta Prabhu convocou o serviço do honorável Acharya Shrimad Prabhakar Mishra Shastri, poesia, gramática, filosofia e para executar o sacrifício. Ele é o diretor de uma faculdade em que os Vedas e os Vedangas são ensinados e onde se dão diplomas. Ele é também o assistente administrativo da Liga de Devotos. Segundo o tempo e circunstâncias, Abai estava ocupando este jovem em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Abai estava interessado não em recrutar discípulos, mas em estabelecer a Liga de Devotos, e para tanto ele precisava de assistentes. Prabhakar Mishra comenta: quando me encontrei com Swamiji pela primeira vez, ele me disse: você é um sacerdote brahmana e um Prabhakar, e está comendo num restaurante. Venha comigo, eu próprio vou dar-lhe de comer, vou lhe cozinhar. Então ele preparava Krishna Prasada e oferecia ao Senhor Krishna, e então nós tomávamos a Bhagavad Prasada juntos. Dessa maneira, por sua misericórdia, eu obtive a oportunidade de tomar Krishna Prasada. Ele também me disse: torne-se um cabeça raspada. Aí fui para a faculdade onde eu lecionava com a cabeça raspada e todos riram de mim. Quando falei dessa situação com o Swamiji, ele disse: já que você é um médico, pode deixar o cabelo crescer. Quando tomei a iniciação, Swamiji me deu um nome, Acharya Prabhakar. Meu nome original era Prabhakar Mishra. E então ele disse: não escreva mais o Mishra, agora você é Acharya Prabhakar. Ele me deu o nome e ofereceu-me um colar de tulasi e pôs barro sagrado em minha testa e amarrou uma kantimala, um colarzinho, que os devotos usam, no pescoço dele. Ele havia registrado a fundação da Liga de Devotos e me nomeara como seu secretário para pregar no mundo inteiro. Nós costumávamos ir às aldeias e fazer canto e dança público de Hare Krishna e uma palestra sobre o Bhagavad Gita continuamente.
Abai começou um movimento de canto e dança público de Hare Krishna em Jhansi. A princípio, acompanhado apenas por Acharya Prabhakar, ele costumava andar pela vizinhança de Naibasti, cantando e dançando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. À medida que continuava esta prática, seu grupo gradualmente aumentava, até 50 pessoas reuniam-se regularmente para sair em procissão, cantar e dançar Hare Krishna juntos e visitar templos. Depois disso, eles se reuniam no Radha Memorial para ouvir uma palestra noturna. Quando Abai saía a pregar nas aldeias vizinhas, ele normalmente se fazia acompanhar por quaisquer membros da liga que estivessem à disposição. Certa feita, ele foi com Acharya Prabhakar em Padayatra, viajando a pé e pregando até Shirgoan, a cerca de 35 quilômetros de Jhansi. Em Shirgoan vivia um poeta conhecido nacionalmente, Maitiri Sarangupta, que recebeu Abai e seus discípulos em casa para o jantar. Abai disse a seu anfitrião que, uma vez que ele era um poeta realizado, ele deveria escrever algo glorificando Krishna, com o que o poeta concordou. Após pregarem em Shirgoan, Abai e Prabhakar retornaram a Jhansi, passando um dia em cada uma das 5 aldeias que havia no caminho. À noite os aldeões se reuniam e Abai liderava o canto e dança público de Hare Krishna. Ele explicava a Prabhakar que, embora a maioria daqueles simples fazendeiros não fossem eruditos no Bhagavad Gita ou no Bhagavatam, eles podiam atingir um mais elevado benefício transcendental através do canto e dança público de Hare Krishna. Abai era bem recebido pelos aldeões, que lhe imploravam para que regressasse logo, mas que da próxima vez os avisasse com antecedência para que eles pudessem preparar uma recepção adequada. Enquanto pregava localmente, Abai simultaneamente trabalhava para dar um cunho internacional à sua liga de devotos. Ele escrevia a agências do governo pedindo-lhes que o ajudassem a expandir o seu projeto educacional genuíno e também tentava recrutar pregadores dentre seus amigos. Escreveu a seu velho colega de faculdade, Rupen Mitra, em Calcutá, convidando-o a juntar-se às atividades missionárias mundiais.